No tópico 2, nós vamos estudar o tema O Espírito Santo preservou as Escrituras. Neste tópico, nós temos 3 pontos. O primeiro, os manuscritos autógrafos. O segundo, os manuscritos apógrafos. O terceiro, os apócrifos e pseudoepígrafos. Nós vamos ver o que significa cada um destes termos e entender aqui um pouquinho também do papel do Espírito Santo na preservação das Escrituras. Iniciando aqui o ponto 1, nós vemos 2 termos desconhecidos ou que não usamos costumeiramente, que é a palavra manuscrito e a palavra autógrafos. A palavra manuscrito refere-se à cópia feita à mão, aquilo que se escreve com a própria mão, que também são chamados de autógrafos, ou seja, grafia de próprio punho do autor bíblico ou do seu escrevente. Nós temos aqui 2 textos bíblicos, um quando o autor, o próprio autor, escreveu e quando foi também uma pessoa que ele escolheu para registrar aquilo que ele estava ditando ou falando. Então, nós temos lá em Filemão, versículo 19, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei para te não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. E temos aqui também Romanos capítulo 16, versículo 22, o qual quem está escrevendo a carta é Tércio, sob a ordem de Paulo. Veja lá no versículo 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, os próprios autores bíblicos, algumas vezes, eles escolhiam aqueles que iam registrar o texto que ele estava ditando, inspirado pelo Espírito Santo. Então, estas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo e escrita de próprio punho por estes homens. Por isso são chamadas de autógrafos. E o pastor Douglas Batista diz aqui na nossa lição: cremos que a inerrância das Escrituras pertencem a estes documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. Então, o autor está dizendo aqui para nós que o texto inerrante, a palavra de Deus, está nestas cópias originais, que tem um valor muito grande, porque estes homens receberam de Deus os textos que foram registrados, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Estes textos, eles foram escritos nestes manuscritos, eles tinham formatos de rolo ou códice, conforme Salmos 40, verso 6, Jeremias, verso 36 e 2, e os principais materiais usados na escrita foram o papiro e o pergaminho, que eram preparados segundo a tradição judaica. E estes autógrafos são os livros originais da Bíblia, e eles não existem mais. Esses originais do Antigo Testamento, por exemplo, eles foram copiados meticulosamente para que hoje se tornassem o livro que nós conhecemos como a Bíblia. Então, aqui há um papel do Espírito Santo preservando todo este material para que eles mais tarde viessem a ser feito cópias deles, não é? Cópias fiéis do texto bíblico. E aqui no ponto 2, quando vai falar dos manuscritos apógrafos, nós vamos entender um pouquinho estas cópias, porque estes manuscritos chamados apócrifos
foram estas cópias. Então, hoje existe mais ou menos 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos. A maioria deles está escrito em hebraico, grego e latim, e foram os escribas judeus que os transcreveram dos originais do Antigo Testamento com uma precisão milimétrica. Eu estava pesquisando aqui um pouquinho sobre estes homens que registraram esses textos, copiaram esses textos dos originais, e tinha assim uma atenção tão grande, uma reverência tão grande, que causa até mesmo um certo temor em nós, pelo fato do respeito, da reverência com que eles trataram a palavra de Deus. Estes copistas, eles não podiam escrever uma só palavra de memória. Eles tinham que, antes de registrar, eles tinham que pronunciar bem alto a palavra que estava escrevendo, e ao escrever o nome do Senhor, eles ainda tinham que limpar a pena com muita reverência. Todas as vezes que eles iam escrever o nome do Senhor, eles limpavam a pena, mostrando a reverência aí. Cada letra e cada palavra eram contadas cuidadosamente, e caso eles encontrassem um único erro, eles inutilizavam imediatamente aquela folha inteira de papiro e recomeçavam o trabalho. Ou até mesmo eles inutilizavam o rolo, para nós entendermos aí o cuidado que estes homens tiveram de copiar esses textos dos originais. E o autor, ele ainda diz aqui, ó: nesta perspectiva, cremos que o ato de inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos, que foram os primeiros autores, mas a qualidade dessa inspiração, segundo o pastor Douglas Batista, foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 18, capítulo 24, versículo 35. E aí você pode perguntar por que esses textos escritos pela mão do autor sagrado não existem mais. O pastor Antônio Gilberto, ele trouxe em um dos seus livros alguns dos motivos desses textos terem não existirem mais. Ele diz primeiramente que os judeus, eles tinham o costume de enterrar aqueles manuscritos que se estragavam pelo tempo ou pelo manuseio das pessoas. Também ele vem citar aqui reis ímpios de Israel. Nós até vimos em trimestre anterior que alguns deles destruíram as profecias. Nós temos aí o exemplo de uma profecia de Jeremias a um dos reis. Eles destruíram. Está lá em Jeremias 36, 20, 26. Também o imperador Antíoco Epifanes, muito conhecido, 175 a 164 antes de Cristo, que foi um imperador ímpio que dominou Israel, ou dominou na Palestina. Ele tentou exterminar o povo de Deus, exterminar a sua cultura, a sua religião. Então, neste tempo, ele profanou o templo, ele destruiu os rolos que encontrou das Sagradas Escrituras. Então, teve esta parte na história também destes homens. E nós temos também outro imperador romano, em 284 a 305 depois de Cristo, que também tentou destruir várias cópias. Ele, inclusive, mandou pessoas por suas ordens para procurar esses livros para o destruir. Então, nós temos aí vários acontecimentos na história de homens que tentaram destruir os originais da Bíblia. E não podemos deixar de fazer menção aqui do papel do Espírito Santo na preservação
destes livros. O Espírito Santo, ele preservou o livro de Deus. O autor diz aqui que são 25.000 cópias de manuscritos bíblicos e a maior parte deles que está em hebraico, grego e latim. E nós temos aqui no livro de Atos a menção a, provavelmente, eu digo provavelmente, uma cópia do original, que é um texto de Isaías, na mão do mordomo-mor de Quêndice, rainha dos etíopes. Quando Filipe o encontra ali, que o Espírito Santo o envia, este moço ele está com um texto do profeta Isaías e ele está lendo. E ali Felipe pergunta: entendes tu o que lês? Provavelmente este moço ele estava aí com uma cópia do livro de Isaías ou uma parte do livro de Isaías, porque não deveria ser o original. O original não ia estar nas mãos das pessoas a caminho de outro lugar. Eu penso que esta preservação pelo Espírito Santo, levando as pessoas a fazerem cópias dos originais com toda a reverência que nós vimos anteriormente, é para que chegassem à mão de outras pessoas. Nós vimos o cuidado de Moisés, ordenado por Deus, para que guardasse a lei dentro da arca. Havia todo um cuidado. A lei ela estava sempre na mão, os textos escritos, na mão daquelas pessoas que ensinavam, dos escribas, dos doutores, não é? No tempo de Moisés, anterior a Cristo, estava na mão destes homens. Tinha todo um cuidado com os textos sagrados. E este moço, ele está de posse de uma porção do texto de Isaías. Provavelmente fragmentos de texto, que seria aí uma cópia. Há também menção no Antigo Testamento de um manuscrito apócrifos, como uma ordem de Deus para o rei da época. Todo rei, ele deveria ser um homem obediente à palavra de Deus e ele deveria possuir uma cópia da lei para o seu uso pessoal, o qual ele deveria guardar em todo o tempo, ler a lei diariamente e obedecê-la completamente. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Então, a ordem para que se fizesse cópias do original já existia no Antigo Testamento, anterior até mesmo ao reinado. Ainda não existia rei quando Moisés deixou registrado isso daqui. Está no livro de Deuteronômio. Os reis eles vêm mais à frente, mas já era uma ordem de Deus para que se tivesse aí uma cópia da lei. E estes manuscritos preservados pelo Espírito Santo chegaram até o nosso tempo. São cópias fiéis do original que também mantém aí a sua inerrância, a sua inspiração, pois foi preservada pelo Espírito Santo. E o autor termina aqui dizendo: assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Por conseguinte, Barsen reitera que a doutrina da inerrância original é recomendada a todos os crentes que creem na autoridade da Bíblia e a consideram palavra de Deus. E depois nós vamos falar aqui no ponto 3 sobre os livros apócrifos e pseudoepígrafos. Este termo apócrifo é um adjetivo grego que significa secreto ou oculto e também é um termo usado quando se refere a escritos secretos de alguma seita. Ele foi usado também para se referir àqueles textos que não são canônicos. E por que eles são não canônicos? Porque eles têm erros. Nós vimos que a palavra de Deus ela é inerrante e infalível. Já
estes textos apócrifos, esses livros apócrifos, eles têm erros. Eles contêm falhas e por isso eles não estão dentro da nossa Bíblia. Então, quem é que diz que eles não são inspirados? Tanto os israelitas, hebreus ou judeus, quando se referem ao Antigo Testamento, como a igreja cristã, quando se referem ao Novo Testamento. E quais são esses livros? São os livros de Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão. É importante não confundir com o Cântico de Salomão e Eclesiástico. Também não devemos confundir com Eclesiastes. Estes livros eles apresentam erros, eles apresentam anacronismos, que quer dizer erro no registro dos tempos. Também tem doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. Um exemplo disso é a oração pelos mortos. O teólogo E.J. Young observa: não existe nenhum sinal nesses livros que ateste origem divina. Os livros justificam a falsidade e a fraude, fazem com que a salvação dependa de obras meritórias e inculcam uma moralidade baseada em conveniências. Devido a todos esses erros, esses livros não estão incluídos nas Bíblias evangélicas. Ainda o termo pseudoepígrafos significa falso escritos. Ainda temos outros textos, além destes, que nem a Igreja Católica colocou nas suas Bíblias, que é a Assunção de Moisés, do Antigo Testamento, o Apocalipse de Pedro, do Novo Testamento. Então, eles foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente a autoria aos santos homens de Deus, como os profetas e apóstolos. Então, estes livros, eles também não estão nas Bíblias, tanto as evangélicas quanto as Bíblias católicas. Então, são chamados textos pseudoepígrafos. O autor coloca o nome de autores sagrados e na realidade foram escritos por pessoas anônimas. Aí o autor termina aqui: por estas razões, nenhum deles integra o cânon bíblico protestante. Desta forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. É importante nós dizermos aqui que quando os 66 livros foram incluídos na Bíblia protestante, ela passou por uma análise de homens de Deus por um certo tempo para que fossem reconhecidos como inspirados. Se esses livros contradissessem qualquer outro texto sagrado, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não eram considerados inspirados por Deus. O nosso tópico 3 tem o seguinte título: A Verdade nas Escrituras. Aí nós temos 3 pontos. O primeiro, a Bíblia é a verdade plena. O segundo, a verdade espiritual e moral. O terceiro, a verdade histórica e científica. Quando os autores sagrados usaram o termo verdade para se referir à palavra de Deus, eles usam 2 termos. No Antigo Testamento, o termo hebraico emet, que significa o que é confiável e correto, e no grego eles usam o vocábulo aletheia, que tem o sentido de real e fidedigno, mostrando para nós que as Escrituras, elas são a realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus.
A Bíblia ensina que Deus é a verdade, conforme João capítulo 14, versículo 6, Romanos capítulo 3, versículo 4. E também que a sua palavra é a verdade, João capítulo 17, versículo 17. E nós temos ainda a declaração de autores sagrados declarando que é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18, e Paulo também ratifica que Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. E é por isso que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela possui autoridade, conforme Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, e ela deve também ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Mateus capítulo 15, versículos do 3 ao 6. Estes textos, todos estes citados, dão base para a afirmação que a Bíblia diz o que Deus diz. E nós vemos isso também quando observamos as concordâncias dos autores sagrados em suas falas. Nós vemos aí 40 homens diferentes, de épocas diferentes, no tempo aí de 1.600 anos, dizendo a mesma coisa acerca de Deus, acerca da salvação, acerca da vontade de Deus para a humanidade. Os textos se completam. Os textos por si só já provam a veracidade da palavra de Deus. No ponto 2, nós vamos falar sobre a verdade espiritual e moral. E aqui o autor faz menção novamente à nossa declaração de fé, afirmando que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessária nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual, conforme Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. É muito importante nós destacar aqui também as verdades espirituais presentes no livro de Deus. Deus, ele revelou na sua palavra, ensinou na sua palavra tudo o que ele requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Também temos aí os preceitos éticos e morais que estão fundamentados na revelação divina. Deus, ele tem padrões específicos para o nosso viver. E esses padrões, eles não sofrem mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece pecado. E isto são os valores cristãos que são permanentes e são fonte de autoridade para a igreja, conforme Mateus capítulo 24, versículo 35. Então, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. E é por isto, por todas essas verdades espirituais e morais tão importantes para a nossa salvação, que tantas pessoas tentam destruí-la, tentam trazer dúvidas quanto aos registros sagrados. Mas nós estamos estudando esse trimestre a inspiração nestes livros, a inspiração nestes textos, a inspiração na vida de cada autor sagrado, confirmando que esta é a vontade de Deus para nós. O nosso ponto 3 vai falar sobre a Bíblia como uma verdade histórica e científica. O autor diz assim: cremos que a Bíblia é divinamente inspirada em toda a matéria que aborda, conforme Salmos 12, 6, 19 e 8.
É por isto que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Por quê? Porque é um livro inspirado por Deus. Deus guiou estes homens a transcrever aquilo que foi a sua vontade, tanto no meio da história, quanto nas leis, quanto em relação à salvação do homem, tudo se completou, tudo tem um significado real para todos nós. E assim eu termino o comentário desta lição com a leitura da conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo que diz. Amém? Quero aqui neste momento agradecer a você que ouviu todos os meus áudios, pedir que você curta, compartilhe e se inscreva também no meu canal. E quero também neste momento pedir a Deus as bênçãos dele sobre você, sobre sua casa, seus projetos, sua família, sua igreja e também a escola dominical a qual você pertence. Deus abençoe a todos.